De novo, muito bom dia a todos vocês. Bom dia. Isso é muito bom, né? Estarmos aqui todos os domingos, reunidos, em nome de Jesus. Nós, na verdade, formamos uma grande família aqui, né? Nós costumamos dizer aqui, no Paz e Amor em Jesus, que é a família nucleana, núcleo assistencial, Paz e Amor em Jesus, né? Então, formamos essa família mesmo, perante a Deus, perante a Jesus. E é muito gostoso, né? Estarmos aqui todos os domingos, cada dia melhor. Nós vamos melhorando, sim, aos poucos, né? Porque é que nem dose homeopática, né? Aos poucos a gente vai recebendo as bênçãos todos os domingos, todos os dias, na verdade, né? Mas o domingo é especial, né? A gente vem, aprende o Evangelho, a gente está aqui à mercê das equipes espirituais que já estão, a gente diz sempre para vocês, tá? Cuidado com os pensamentos, pensamentos em Jesus, porque eles estão aqui e já estão distribuindo as medicações, os tratamentos, a gente não vê, mas tem muito equipamento aqui presente, né? Ah, mas por que eu não vejo? Não vejo porque aqui é o mundo material, eles vêm do mundo espiritual, onde não tem a matéria como a gente tem aqui, né? Mas tem os equipamentos, muitos de nós já estão com esses equipamentos, né? Se for no coração, eles direcionam no coração, se for dor de cabeça, vai um aparelho na cabeça, fora as medicações, tá? Tenham fé, acreditem, porque é assim mesmo que as coisas acontecem. Muito bom dia também a vocês que nos assistem e nos acompanham pelas mídias digitais. Alguém pela primeira vez aqui nesse trabalho? Por favor, se tiver alguém. Olha, tem uma pessoa lá, outra aqui. Que bom, mais uma. Sejam muito bem-vindos, viu? E bem-vindas. A casa acolhe vocês, assim como a todos nós, de braços abertos, tá? Que vocês procurem também, assim como todos nós buscamos a nossa reforma íntima, a nossa melhora de pensamentos, a nossa melhora interior, tá? E se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento, busquem nós aqui em cima, ou o Paulo e a Márcia, que ficam aí pelo salão. Bem, vamos aos avisos. Por favor, desliguem seus aparelhos celulares. Quem não o fez, por favor, faça agora. Prato do dia. Eu vou dizer qual é, mas espero que não me digam que já acabou. Cannelloni, tá? Hoje nós temos cannelloni, presunto e queijo no molho à bolonhesa e ricota com ervas finas no molho ao sugo. Quem quiser adquirir na saída, ao término do trabalho, uma pessoa vendendo lá na saída. Cesta básica, por favor, continue a nos ajudar. A cesta básica é muito importante na ação social da nossa casa. São cerca de 400 famílias que necessitam muito dos mantimentos. Porque 400 famílias, a gente tem uma base de 4 pessoas por família. O casal e um casal de filhos, né? 1.600 bocas para comer, mas a gente sabe que é muito mais que isso, 2.000 para mais, tá bom? E eles não têm, realmente não têm condições de se sustentarem, tá? Porque a compra do feijão, a compra do arroz, a gente sabe que está caro, né? Então, dependem muito da nossa ajuda. E são famílias, são pessoas realmente carentes, porque há uma visita das equipes aqui da casa para checar as necessidades. Então, realmente, são pessoas que não têm condição, tá? Quem puder nos ajudar, por favor, com uma cesta básica ou mais, somos muito gratos. Ah, mas eu não posso, uma cesta básica para mim não dá, a gente entende. Traz um pacotinho de feijão, um pacotinho de arroz,
de sal, de fubá, o que você puder, tá? Juntando esse com aquele e outro, a gente vai formando a cesta. Quem puder fazer isso por essas pessoas, informações mais detalhadas na nossa livraria. Bem, vamos aos nossos trabalhos de hoje, que vai transcorrer da seguinte maneira. Leitura da mensagem com a Gisele. Leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, Marina. Prece inicial, Vandercy. Vibrações gerais dos passes e das águas, Francisco. Prece final com a Patrícia. E hoje o título da palestra é Missão do Homem Inteligente. Missão do Homem Inteligente, tá? E o Celso Santos, um amigo de fora que é convidado, fará por nós essa palestra. Um bom trabalho a todos nós, que Jesus nos abençoe. Bom dia a todos. E a mensagem de hoje é do livro Seja Feliz Hoje, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Capítulo 16, Saudade de Jesus. Refugia-te no amigo que não teve amigos e deixa que ele te conduza. Nada te perturbe ou confunda a tua mente em face da corrosão do materialismo dominador. Medita na sua vida de dedicação a todos os infelizes, que somos quase todos nós, e propaga, porque jamais, como na atualidade, Jesus necessita ser conhecido para que a existência humana passe a ter sentido na sua imortalidade. Joana de Ângeles. Bom dia a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos, os bons espíritas. Item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar as suas más inclinações. Enquanto um se compraz no seu horizonte limitado, o outro, que compreende a existência de alguma coisa melhor, esforça-se para se libertar. E sempre o consegue, quando dispõe de uma vontade firme. Neste momento, vamos serenando os nossos pensamentos, acalmando o nosso coração, sentindo o pulsar do sangue em nossas veias, escutando a nossa respiração. E assim, nesta manhã linda, vamos dizendo: bom dia, Deus. Bom dia, Jesus. Vamos nos ligando aos nossos mentores, aos mentores deste trabalho, da Casa de Paz e Amor. E assim, vamos agradecendo a vida, a oportunidade de viver, a oportunidade do aprendizado. Por este motivo do aprendizado, estamos hoje aqui nesta manhã, para escutar algumas palavras que foram tão bem estudadas pelo nosso amigo Celso, e que possamos levar este aprendizado para a nossa semana e colocarmos, ou melhor, tentarmos colocar em prática no nosso dia a dia. Obrigada e que assim seja. Pessoal, bom dia. Hoje nós mudamos a sequência das palestras. Na primeira eu fiz a saúde mental por meio da reforma íntima, como estava anunciado, mas nesta segunda nós vamos falar sobre a missão do homem inteligente. Bom dia para você que acompanha em casa.
E eu começo essa nossa reflexão matinal fazendo duas perguntas. Somos seres inteligentes? Sim ou não? Não convenceu muito, não. Somos seres inteligentes, sim ou não? Sim. A próxima pergunta é: utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? Agora os encarnados podem participar. Utilizamos contra ou a favor? Tem pessoas que acreditam que utilizamos a favor, mas daqui a pouco eu pergunto novamente. Como seres inteligentes que somos, já entendemos que os pensamentos nocivos nos fazem mal, não só ao corpo físico, mas ao corpo espiritual? Já entendemos isso? Eu não ouvi. E depende de quem para transformarmos esses pensamentos negativos em pensamentos positivos? Alguém daqui ainda tem pensamentos negativos? E depende de quem para transformá-los? E por que não transforma? Quantas vezes somos nós que ainda optamos pela condição de espíritos dependentes, quando Jesus há mais de 2000 anos vem nos convidando para sermos espíritos conscientes? Sim, ele nos disse, tua fé te curou. Ele não disse, tua fé em mim irá te curar. Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras, e a gente deposita a responsabilidade da nossa melhora nas obras dele. Quantas vezes somos nós que já sabemos que só depende de nós mudarmos a chave, transformarmos os pensamentos negativos em positivos, vigiarmos para não construirmos mais esses pensamentos que nos fazem mal, e mesmo assim a gente continua com as mesmas atitudes, esperando que Deus modifique os resultados. Existe uma frase de um dos espíritos mais inteligentes que estiveram conosco neste planeta, chamado Einstein. A frase nos convida a refletirmos: ninguém conseguirá resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Ninguém conseguirá resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E quantas vezes somos nós que continuamos com as ações negativas, pedindo para que Deus nos dê reações positivas? Precisamos compreender que cada um é responsável por aquilo que pensa. Sim, porque existe uma frase que nos convida a entendermos melhor. Me diga o que pensa, que eu te direi com quem anda. Me diga o que pensa, que eu te direi onde estará. Entendemos isso? Alguém daqui tem sentimentos negativos? Sim ou não? Esses sentimentos negativos nos fazem bem ou mal? Sabemos disso. E depende de quem para transformá-los em positivos? E por que não fazemos? Ai, Deus arranca do meu coração sentimentos de raiva, mágoa, rancor, ira, ódio. Alguém daqui já pediu para que Deus arrancasse esses sentimentos ruins do seu coração? Sim ou não, gente? Mas quem foi que colocou lá dentro? E é responsabilidade de quem vigiar e não colocar mais. Como é fácil continuarmos nos fazendo mal, pedindo para que Deus nos faça bem. Alguém daqui já ouviu falar em reforma íntima? E o que seria a reforma íntima? A transformação moral. Já entendemos que reencarnamos para corrigirmos os atos falhos do passado? Reencarnamos para corrigirmos os atos falhos do passado e não para repetirmos os atos falhos do passado. Passado, aprendizado; presente, oportunidade para construirmos um futuro diferente e melhor. Jesus falou para multidões, mas muitos o procuraram para
aprenderem com ele a não se fazerem mais mal e curarem-se do mal que realizaram? Ou muitos o procuraram, esperando dele a cura da enfermidade que ele mesmo gerou? Muitos o procuraram para aprender com ele a se curarem ou para obterem dele a cura? Primeira ou segunda opção? Passados mais de 2000 anos, nós ainda procuramos Jesus com qual intuito? Aprendermos os seus ensinos e com estes ensinos a colocarmos na prática as ações que nos farão bem, ou ainda procuramos Jesus com o objetivo de ele nos curar dos males que nós mesmos ainda geramos em nossas vidas? Primeira ou segunda opção? E nós deveríamos viver em qual opção? Eu não ouvi. E depende de quem para vivermos na primeira? Se só depende de nós, não depende nem deste nem daquele, por que não vivemos? Até quando permaneceremos os mesmos, esperando resultados diferentes? Até quando permaneceremos os mesmos, esperando resultados diferentes? Alguém daqui deseja alguma coisa? Sim ou não? Faça alguma coisa. E o fazer alguma coisa não é ficar acomodado na zona de conforto, sentadinho no banquinho do comodismo, só pedindo e esperando. Porque somos seres inteligentes, e como inteligentes que somos, temos a capacidade de pensar, de criar. Sim, somos co-criadores do universo. E vai depender daquilo que lançarmos à vida, porque a vida nos devolverá com a mesma intensidade. Se nós lançarmos o negativo, teremos como retorno as energias, mas se lançarmos o positivo, teremos como retorno as energias. Entendemos que não é Deus que impõe o sofrimento, que não é Jesus que testa a nossa fé, que não podemos mais no presente vivermos o passado, porque a vida nos convida a vivermos e a construirmos um futuro melhor. Entendemos isso? Aceitamos isso? Fazemos isso? Deveríamos fazer? E depende de quem? E por que não fazemos? Já que não depende nem deste e nem daquele. Não sejamos como a minha vizinha, que não pode ouvir o motor do carro ligando, que ela brota não sei de onde. Quando eu percebo, ela está ali, na minha frente, como na manhã de hoje. E me pergunta: Celso, você está indo em algum centro espírita agora? E eu respondo, quando eu vou ao centro espírita, sim, e a convido, dizendo, vamos. E ela sempre vem com a mesma desculpa: ah, Celso, não dá, minha vida está muito atribulada, muito corrida. Mas me faz uma gentileza, leva o meu nome e põe numa caixinha de vibrações. Ou se não, peça para Deus, quem sabe Deus ouve as suas palavras e melhora a minha vida. A criatura ainda não entendeu que ela não faz o mínimo para sair daquela situação. E pior, deposita a responsabilidade da melhora dela no outro. E será que fazemos isso com a espiritualidade, com Jesus? Quantos ainda se pegam dizendo frases do passado em pleno presente? Está com problemas, entrega para Jesus. Está com problemas, entrega nas mãos de Deus. Alguém daqui já ouviu estas frases antes? Sim ou não? Somos seres inteligentes? Como seres inteligentes que somos, precisamos aprender com o passado e não a repeti-lo, sim ou não?
Então cabe a cada um de nós continuarmos criando problemas e jogando para Jesus, jogando para Deus resolverem, ou compete a cada um não criá-los mais? Primeira ou segunda opção? Mas nós ainda vivemos em qual opção? E depende de quem para vivermos na primeira? Enquanto reforçarmos a fé cega, nos distanciaremos da fé raciocinada. Enquanto reforçarmos a fé cega, nos distanciaremos da fé raciocinada. Celso, qual é a diferença entre fé cega e fé raciocinada? Fé cega, crer, mas sem nem saber porquê. Fé raciocinada, entender para crer. Compreender que somos espíritos com condições do passo adiante, que somos autores do livro de nossas vidas, que recebemos para esta atual reencarnação um livro em branco, acompanhado da caneta da responsabilidade, onde cada um irá escrever a sua história. Mas infelizmente são muitos que ainda se pegam dizendo: eu vou esperar as coisas melhorarem para começar alguma coisa. Alguém daqui já ouviu essa frase antes? Sim ou não? Mas nos alerta a espiritualidade dizendo: não espere as coisas melhorarem para começar alguma coisa. Comece alguma coisa para as coisas melhorarem. E nós, em vez de otimizarmos o nosso tempo, nos diz a espiritualidade superior que são muitos que desperdiçam o tempo concedido, porque são muitos os espíritos que retornam frustrados, arrependidos, por não terem aproveitado as oportunidades incessantes que batem à porta de nossas vidas todos os dias. E somos nós aqueles que pedimos sinais, mas somente aqueles sinais que queremos ouvir ou ver. Mas nos disse Jesus: tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, aprenda a enxergar com os olhos da alma, a ouvir com os ouvidos do coração. E quantas vezes somos nós que recebemos a mensagem: levanta, anda, pegue a sua cruz, me segue. E somos nós que ainda invertemos em pleno século 21, depois de mais de 2000 anos após estes convites. Somos nós que ainda queremos acreditar que Jesus irá nos carregar no colo. Qual será o mérito por alcançarmos um objetivo sendo carregados? Quantos são aqueles que optam em acreditar em que Jesus tem a obrigação de carregar por nós a cruz que nós mesmos construímos? Precisamos entender o planejamento da ação e reação, causa e efeito. Cada um determina o tempo do sofrimento que deseja ter. Cada um determina o tempo do sofrimento que deseja ter. Sabe aquelas pessoas que se pegam dizendo: chega, para mim deu, não quero mais passar por isso, não vou mais me submeter a isso. A dor, convidando a criatura a enxergar com os olhos melhorados a possibilidade de viver com mais amor. Entendemos isso, gente? Sim ou não? E quantas vezes somos nós que ainda queremos acreditar que Deus, que Jesus, são os famosos gênios da lâmpada? Sim, aqueles que têm que atenderem os nossos desejos. Deus nos ama, nos deu a vida. Jesus nos ama, nos ensinou a viver. E a nossa responsabilidade é vivermos da melhor maneira possível. Mas se eu ficar dependente, quando me tornarei um espírito consciente? Alguém daqui deseja reencarnar em um mundo melhor? Eu não ouvi. Esta é a última chamada. Desejamos reencarnar em um mundo melhor? Sim, mas já estamos melhores? Mais ou menos. Isso me faz lembrar Chico Xavier: cuidado com o mais ou menos, para que você não transforme a sua vida em uma vida
entendemos o propósito, a finalidade da nossa reencarnação, reencarnamos, nos diz a espiritualidade, com muito mais do que precisamos para construirmos o nosso edifício moral. Mas em vez de aproveitarmos as ferramentas, os talentos, as potencialidades, ficamos esperando que algo ou que alguém construam por nós aquilo que nós nos comprometemos perante a própria consciência a construir. Estamos aqui com plenas condições, e por que não fazemos? Infelizmente são muitos que ainda se permitem serem reforçados na questão do pedir e obtereis. Alguém daqui já ouviu esta frase antes? Pedir e obtereis. E aquela outra que nos diz, ajuda-te e o céu te ajudará. Sim ou não? Alguém daqui já parou para pensar que uma frase entra em conflito direto com a outra? Sim, por que eu tenho que me ajudar para ser ajudado, se é só pedir para obter? Para que eu preciso me esforçar a cada dia para me tornar um espírito melhor, se é só pedir para obter? Por que eu preciso vigiar os meus pensamentos, sentimentos, transformar as energias impuras, negativas em positivas e saudáveis, se é só pedir para obter? Estamos aqui numa escola espiritual, numa universidade espiritual, aprendendo a modificar os costumes, os hábitos, os conceitos, os valores, as crenças do passado. Sim, porque ninguém se transformará no homem novo, vivendo o homem velho. Ninguém se transformará no homem novo, vivendo o homem velho. E quantas vezes somos nós que chegamos na casa espírita, espiritualista, querendo acreditar que adentramos um templo de milagres. Pronto, entrei com problemas, agora sairei sem eles. Alguém daqui deseja um passe forte nesta manhã? Levanta a mão, aproveita o momento. Quantas vezes somos nós que já saímos de casa com aquele pensamento, hoje eu vou lá no Paz e Amor tomar um passe forte, para ver se essa nhaca fica por lá. A gente já chega ali no salão procurando aquela caixinha milagrosa, mais conhecida como caixinha de vibrações, e se depara com aquele papelzinho pequenininho e logo pensa, nossa, mas é tão pequenininho, não vai dar nem para anotar todos os meus pedidos. A frustração começa aí, porque a criatura já vai embora chateada. Mas na semana seguinte ela retorna, mas desta vez prevenida, trouxe consigo uma folha sulfite. Tem mais espaço, frente e verso. Ali sim ela consegue anotar todos os seus pedidos. Faz aquela dobradura rápida, insere na urna. Faz aquela prece instantânea, vazia, que ela só percebe que chegou ao final quando ela expressa a palavra Amém. Adentra o salão, senta no banco para assistir ou ouvir a palestra. Mais ou menos, porque quando a palestra é aquela que traz palavras que nós não queremos ouvir, acionamos aquele mecanismo interno, apertamos aquele power off, e quando percebemos já caímos em desdobramento. Que só despertamos depois que o dirigente assume o microfone e anuncia, agora iniciaremos o tratamento. Pronto, a criatura já desperta com aqueles olhos esperançosos, pensando, agora vai. Agora eu estou vendo vantagem. E a criatura é indicada a adentrar a câmara de passes. Ao chegar na câmara de passes, ouve aquela voz suave do médium dizendo, pense em Jesus. Mas na cabeça dela ela entendeu, peça para Jesus. E pronto, ela começa a pedir, e pede daqui, e pede dali. Os pedidos não acabam nunca, só que o tratamento já acabou. Mas quem diz que a criatura abre os olhos? Claro que não, os pedidos ainda não acabaram. Então ela continua ali, pedindo, até que o dirigente se vê na obrigação de chegar no pé do ouvido da criatura e gritar, vai com Deus, para ver se a criatura abre os olhos e vai embora. Só que quando ela chega lá fora, ela se
pega novamente com os mesmos pensamentos, retorna à sua rotina mental, emocional, atraindo as mesmas impurezas que fizeram com que ela procurasse uma casa forte, que tivesse um passe forte. Quantas vezes nos esquecemos que a força que fará grande diferença em nossas vidas não é a força que vem de fora, é a força que vem de dentro. O passe ajuda, o passe nos dá um impulso, nos convida a voar, mas quem se manterá no voo somos nós. Entendemos isso? Podemos e devemos depositar total responsabilidade da nossa melhora no passe, ou somos nós os responsáveis pela nossa melhora perante aquilo que pensamos, sentimos, falamos e agimos? Deseja melhoras? Melhore-se. Deseja mudanças? Mude. Entendemos a mensagem da manhã? Sim ou não? Doeu? Incomodou? Que bom, porque nós estamos tão condicionados, tão mal acostumados a ouvirmos: tenha fé em Deus que tudo vai dar certo. A criatura nem para pensar, como é que tudo pode dar certo se eu continuar fazendo tudo errado? Para que as coisas deem certo, eu preciso ter as atitudes, e depende de quem para termos as atitudes certas. E até aí a gente joga para Deus. Se não aconteceu é porque não era para ser. Se não aconteceu, vai ver, não era da vontade do Pai. Se não aconteceu, vai ver, é algum karma que eu tenha que passar. Alguém daqui já ouviu isso? Sim ou não? Muita karma nesta hora. É necessário nos conscientizarmos que cada um colhe aquilo que planta. Se na semeadura, que é livre, e na colheita, que é obrigatória, lançarmos sementes ruins, colheremos frutos ruins. Mas se fizermos ao contrário, lançarmos boas sementes, colheremos bons frutos. Somos seres inteligentes? Utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? Depois de tudo isso que nós conversamos, utilizamos a nossa inteligência contra ou a favor? E precisamos utilizar? E depende de quem para utilizarmos a favor? Então tenhamos a coragem, a força já existentes em cada um de nós para colocarmos na prática aquilo que já temos de teoria. Existe uma grande diferença entre saber e fazer, ciência e consciência. Bacana, gente? Eu tenho mais 2 minutinhos, são 25 minutos, até as 10 para as 10. Então vou aproveitar esses 2 minutinhos para falar dos livros. Eu trouxe o livro Desmistificando a Fé, escrito por mim, que nos conscientiza, falando sobre a necessidade de abandonarmos a fé cega e recrutarmos a fé raciocinada. Durante séculos, a fé tem sido interpretada de maneira equivocada. Muitos associam fé com a certeza do recebimento do que rogam aos céus. No entanto, a fé está relacionada à certeza de conquistar algo de que precisa ou deseja com os próprios esforços. Exemplo, eu tenho fé que conseguirei mudar. Recordando Jesus, tua fé te curou. Ele não disse, tua fé em mim irá te curar. Do livro Siga em Frente, também escrito por mim, que nos convida à nossa reforma íntima. Não adie a sua redenção. Levante a cabeça e encare os desafios de frente. Permitir a estagnação no tempo é o mesmo que usar o tempo contra você. Em vez de esperar por algo inesperado, construa algo positivo, gratificante em sua vida. O meu mais recente livro, Calma na Alma, que nos traz mensagens otimistas para mudarmos aqueles dias que começam não muito bem. Alguém daqui já acordou mal-humorado? Sim ou não? Qual foi a sua atitude? Mudar a chave ou pedir para que Deus melhorasse o seu dia? Mudou a chave ou pediu para Deus melhorar o seu dia? Quantas vezes a gente pede para Deus, Deus, dá-me um bom dia. Alguém daqui já pediu bom dia para Deus? Eu não ouvi.
Mas a responsabilidade de fazer do seu dia um dia bom é de quem? A criatura pede bom dia para Deus, mas sai por aí chutando o cachorro. E aí chega no final do dia, olha para cima e fala: mas que dia em Deus? Quem foi que escreveu o seu dia? E a gente joga a responsabilidade para quem? E a responsabilidade é de quem? Construir e merecer. Já se deu conta de que possui todos os recursos necessários dentro de você? No entanto, deve manter uma postura confiante e positiva, pois a fé sem ação é inútil para aqueles que desejam construir a própria felicidade. Para encerrar, 2 livros psicografados, Do Ódio ao Amor, esse ditado pelo Espírito Louis, mais do que um romance de época, uma história de vida, que com certeza o convidará a refletir um pouco mais sobre o que vem fazendo. A Marcha do Progresso, pelo Espírito Louis, pelo Espírito Alexander, que fala sobre as viciações mentais e emocionais. Mereça ser feliz, que está na pré-venda. Quem quiser mais informações, eu estarei ao lado ali da livraria, onde nesta manhã convido aqueles que quiserem dilatar um pouco mais o conhecimento, a lerem os livros, se presentearem ou presentearem alguns amigos. Por isso, nesta manhã, aceitarei cartões de crédito, débito, dinheiro, transferência, Pix, mas desde que seja para esta existência, e de preferência na data de hoje. E vou logo avisando, eu não aceito, não insistam. Celso, Deus lhe pague. Deus e paz a todos, muito obrigado. Bem, vamos agora, vamos fechar nossos olhos. Vamos imaginar que uma luz dourada invade e entra pelo alto desse salão, acalmando os corações, serenando. Vamos respirar profundamente, prender a respiração por alguns segundos, soltar o ar, novamente. E ainda mais uma vez, vamos sentar o mais afastado possível do banco da frente, para facilitar o trabalho de passe que os médiuns neste momento iniciam. Vamos imaginar que essa luz dourada entre pelo alto de nossas cabeças, no centro de força coronário, e lembramos aqui que centro de força são como sensores que recebem energias que são transmitidas aos órgãos que estão associados a cada um desses sensores espalhados pelo nosso corpo. O centro de força coronário, localizado no alto de nossas cabeças, é o grande responsável por todos os demais centros, esse grande receptor das energias solares e dos raios da espiritualidade superior. Essa luz dourada agora adquire um tom azulado e vai pousar na altura de nossa testa, no centro de força frontal, equilibrando nossos pensamentos, equilibrando nossos sentidos e facilitando o intercâmbio com o plano espiritual. A luz azul agora vai pousar na altura da nossa garganta, no centro de força laríngeo, regulando nosso aparelho fonador, regulando nosso aparelho respiratório. A luz azul agora adquire um tom rosa e vai pousar na altura de nosso coração, acalmando nossos sentimentos, nossos batimentos cardíacos, serenando as emoções. A luz rosa agora adquire um tom esverdeado e vai pousar na altura do nosso baço, no centro de força esplênico, regulando os elementos vitais cósmicos e ainda facilitando o metabolismo de nossa purificação sanguínea. Essa luz verde agora vai pousar na altura do nosso estômago, no centro de força digestivo, regulando nosso aparelho digestivo, aparelho urinário, esse centro de força que acaba sendo um grande receptor das energias negativas que recebemos todos os dias. Ele então agora estará sendo equilibrado, regulando todos os órgãos a eles associados. Essa luz verde agora adquire um tom alaranjado claro e vai pousar na altura do nosso baixo ventre, no centro de força genésico,
responsável pelas nossas energias produtivas e capacidades criativas. Essa luz laranja agora, ela vai descendo lentamente pela frente de nossas pernas, até chegar a nossos pés, vai subindo pela parte traseira, lentamente, até chegar à base de nossa coluna, quando adquire um tom alaranjado forte, um centro de força básico, responsável pela captação das energias provenientes da Terra, regulando todo o nosso aparato ósseo e muscular. Essa luz laranja forte agora vai subir pela nossa coluna, vértebra a vértebra, até chegar à base do nosso crânio, chegando novamente ao coronário, fechando assim esse circuito de refazimento energético. Agora, meus amigos, que nós recebemos essa doação de amor, é o momento de nós doarmos. E vamos doar em termos de bons pensamentos, mentalizando inicialmente nossos lares. Percorremos cada cômodo dele. Vamos mentalizar todos aqueles que conosco convivem, para que eles também possam ser beneficiados por essas mesmas luzes de amor que recebemos nesse momento. Mentalizemos nossos vizinhos, nossos bairros, mentalizemos nosso ambiente de trabalho, para que nossos companheiros de labuta também sejam beneficiados conforme as suas necessidades. Vamos mentalizar as ruas de nossa cidade, nossa grande São Paulo. Vamos vibrar por aqueles que estão nas ruas, que não tem quem por eles ore, deserdados da fé, e vamos lhes estender a mão em gesto de amor, a caridade moral, para que eles possam ter bom ânimo, esperança, perseverança, para buscarem caminhos que possam beneficiar a sua evolução, que sejam protegidos contra a violência urbana. Vibremos por aqueles que estão nas cracolândias, deserdados da fé, ligados ao vício de drogas, para que possam ser inspirados a buscarem socorro especializado. Vibremos pelas nossas crianças, em especial aquelas que estão nas ruas, para que sejam protegidas contra a crueldade, contra a violência. Vibremos por aqueles que estão nos hospitais, ou aqueles que estão adoecidos, ou aqueles que estão ali trabalhando, para que também sejam amparados em suas dores, que tenham bom ânimo, que não tenham medo diante das dificuldades, porque as dores que hoje passamos, meus queridos, elas um dia vão passar, e temos que enfrentar as dificuldades, as dores. É melhor fazê-lo de cabeça erguida, na certeza que nós nunca estamos sozinhos, que Jesus estará sempre ao nosso lado, nos amparando, nos dando força para seguirmos em frente. Vamos vibrar por nossos governantes, para que possam ser inspirados a amparar aqueles mais necessitados, que pensem nos interesses da coletividade e não pensem unicamente nos seus interesses pessoais, que possam prover ânimo, esperança para todos desse nosso imenso Brasil, esse Brasil, coração do mundo, a pátria do Evangelho, para que do Brasil possam emanar luzes que atinjam todos os países do mundo, em especial aqueles que se encontram em crise, em guerra, e seus governantes possam ser inspirados a buscar a paz no mundo, a paz que Jesus nos desejou, independente de religião, independente de raças, independente de ideologias políticas, praticando o amor que Jesus nos ensinou, para que a nossa terra possa brevemente se transformar num planeta de regeneração, onde o bem, o tão ansiado bem, possa prevalecer sobre o mal. Voltemos agora para esse salão e vamos mentalizar e vibrar intensamente pelos mentores dessa casa, liderados pelo amorável Dr. Bezerra de Menezes, para que possam prosseguir com a sua tarefa de acolher, assistir e socorrer todos aqueles que a esta casa chegam e possam receber conforme as suas necessidades. Vibremos pelos nomes depositados nas urnas da entrada desse salão,
com encarnados e desencarnados, para que as equipes responsáveis por esse trabalho possam levar até a cada um deles o medicamento para aplacarem suas dores, seja elas quais forem. Vibremos pelas nossas casas irmãs, pelo nosso CASPAJ, o Centro de Assistência Social, para que possa continuar com o seu trabalho de acolhimento aos mais necessitados, levando o pão amigo, levando o amparo e, sobretudo, levando o amor. Vamos mentalizar e vibrar pelo nosso CREPAD, nosso Centro de Amparo aos Dependentes Químicos, para que também possam continuar amparando aqueles tão necessitados, para que logo possam ser reinseridos na sociedade e prossigam com as suas jornadas evolutivas e suas famílias. E agora, meus amigos, é o momento de nós mentalizarmos nossas águas. E assim, vamos mentalizar aqueles espíritos que trabalham com as forças da natureza, para que eles possam, através dos espíritos que estão nos campos, nas cascatas, nas florestas, nos mananciais, possam retirar os elementos vitais cósmicos, princípios purificadores e colocá-los nas nossas águas. Vamos mentalizar as vasilhames que se encontram nessa sala, mentalizar os recipientes onde depositamos a água que consumimos em nossos lares, para que os espíritos que trabalham com essas forças possam, através da ação magnética, neles depositar os fluidos medicamentosos que vão beneficiar a todos que desta água sorverem, na razão de necessidades de cada um, acalmando emoções, beneficiando órgãos físicos. Mas não nos esqueçamos, meus amigos, que a eficácia desse fluido bendito depende de nossas atitudes e, sobretudo, de nossa fé. Assim, antes de sorvermos esta água, elevemos o pensamento ao alto e agradeçamos ao Pai pela bênção da vida, para que possamos, sim, criar em nosso entorno uma atmosfera favorável a que os bons espíritos estejam ao nosso lado em todos os momentos de nossa vida. E assim, equilibrados e serenados que estamos, vamos levar nosso pensamento de paz a todos os necessitados. Que tenhamos luz, muita luz em nossos corações, e todos possam receber conforme as suas dores, conforme a bênção do Pai. E assim, vamos acompanhar então a nossa querida Patrícia na prece de encerramento que fará por todos nós, com a graça de Deus. Com o nosso coração sereno, possamos nesse momento agradecer a Deus por mais uma oportunidade de aprendizado, e que possamos hoje sair dessa casa renovados no amor, renovados na paz, renovados na fé, e principalmente que possamos renovar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, assim como foi ensinado hoje. Que possamos refletir todos os dias sobre os nossos pensamentos e atitudes, para que possamos nos elevar moralmente, e que toda essa energia que hoje posta aqui pela espiritualidade maior, que possamos canalizá-la e transformá-la em força, em fé, esperança e em amor, para que possamos ter uma semana leve e abençoada, cheia de amor e de paz para conosco e para com os nossos próximos. Que assim seja, graças a Deus. Um bom domingo, boa semana. Fiquem com Deus. Obrigado.